Boa noite a todos. O cântico do Coral Graças é muito agradável, né? Hoje estamos no sexto momento. Hoje vamos ler Hebreus, capítulo 11 do Novo Testamento. Por favor, abram. Hebreus, capítulo 11, vou ler a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Lemos até o versículo 12. Pessoal, agora nós, enquanto estamos tendo essa conferência, nós estamos falando de uma forma muito simples sobre a vida espiritual, como acreditamos em Deus. Parece que a gente sabe, mas tem coisas que a gente não sabe direito e que a gente se engana. Então eu preparei sobre esses temas. Na primeira vez eu falei sobre Deus. No segundo momento eu falei sobre Satanás. No terceiro momento eu falei sobre a palavra de Deus. No quarto momento eu falei sobre pecado. Hoje de manhã eu falei sobre arrependimento. E hoje à noite eu vou falar sobre a fé. Por isso eu li Hebreus capítulo 11. Eu fui algumas vezes para o safari da África. Lá na floresta da África tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O que é? Meu corpo pode estar saudável, eu faço alguma coisa bem, ou minha cabeça é boa. Se entrar esse coração, com certeza acontece um acidente. Eu fui uma vez lá para uma cidade da América do Sul, Resistência, e estava tendo uma conferência. Aí eu fiquei no apartamento. Aí o dono desse apartamento, porque falou que o pastor Park tinha vindo, ele tirou férias no seu trabalho. E ele falou para mim, vamos para a conferência de manhã e de tarde vamos passear. Daí eu fui passear com ele de tarde.
Aí a gente foi num poço bem grande e a gente estava se divertindo um pouco no barco. E eu sou uma pessoa que gosta de nadar. Eu não nado bem, mas eu gosto de nadar. Então aquelas águas eram tão claras. Eu queria pular se eu tivesse de sunga, eu ia pular e ia nadar naquele rio. Então eu queria pular daquele bote ali, e eu queria nadar naquele riacho e sair nadando daquele barco para o riacho, e eu queria pular várias vezes. Mas cada vez que eu tentava, aí aquele irmão que não conseguia nem falar coreano direito, ficava puxando o assunto comigo. Aí quando a gente saiu do riacho, aí as crianças estavam lá ao redor, eles estavam pescando, e eles estavam pegando um monte de peixe. E alguns peixes eles jogavam de volta para o mar. Aí eu falei, por que vocês estão jogando fora esse peixe? Ah, a gente não come aquele peixe. Que peixe que é? É piranha. Nossa, eu fiquei assustado naquela hora. Piranha é um peixe que come gente. Na Coreia, a Coreia é um país muito bom. O inverno é muito frio e porque o verão é muito calor. É bom porque não tem alguns tipos de verme. Em qualquer lugar que a gente nada não tem problema. Mas a América do Sul tem muitos assim, riachos que tem piranha. O que significa esse piranha? As pessoas estão nadando e quando elas estiverem nadando, então vem uma piranha, vai e morde uma pessoa. E a piranha, ela tem o dente muito afiado, então sai muita carne quando ele morde a pessoa. Aí quando começa a sangrar, então várias piranhas começam a atacar. Em 5 minutos, só sobra o osso e afunda. Quando eu fui pela primeira vez na África, na América do Sul, eu não sabia disso. Eu passei por esses perigos. Quando a gente é ignorante, a gente é corajoso. Mas quando eu penso agora, nossa, eu fico assustado. No momento em que eu desci do bote, aí eu vi as piranhas que as crianças estavam pegando. No safari, eu gritei ali no meio da mata. Aí e eles falaram que não pode descer do carro no safari. Eu não sei como. Eu pensei, se vier um leão, a zebra vai fugir primeiro, mas depois eu descobri que a zebra não foge. Porque a zebra corre muito... porque o leão corre mais rápido que a zebra, mas não corre muito longe. Então a zebra pode correr o dia inteiro, mas ela não fica cansada. Tem várias coisas engraçadas entre os animais, no mundo animal. Eu vivi pela graça de Deus. No começo eu nem sabia sobre esses perigos da África. Quase um milagre eu estar aqui. Uma vez, tem um irmão chamado Assari, e o sobrinho dele falou, Pastor Park, vamos lá pegar coco. Se for para a África, a coisa que tem que tomar mais cuidado é a água, porque eu tomo com muito cuidado a água, só se ferver a água, ou se não águas de garrafinha, ou se não, a gente come a gente toma muita água de coco, né, da floresta. Onde que está a água de coco? Aí eu perguntei, né? Aí ele falou, tá aqui perto de casa. Aí eu fui junto com ele para pegar coco. A gente acabou entrando na floresta. Era uma floresta bem escura, onde nós dois entramos. Aquele jovem sabia de tudo. Mas eu era completamente ignorante contra a floresta. Pastor Park, fica esperando aqui. Aí ele começou a escalar o coqueiro e subiu ali no topo. Naquela floresta tão escura, eu estava sozinho. Parecia que apareceu um leão, parecia que surgiu um animal selvagem ali, eu fiquei com tanto medo.
Desce logo, desce logo. Espera um pouco, dá licença. Aí ele chutou os cocos e começou a cair. Nossa, e se eu tomasse uma cocada na cabeça, eu ia quebrar meu coco daí. Aí lá na floresta eu comi muito coco assim e eu passei por muita dificuldade. Aí quando a minha esposa ela foi comigo, daí eu não pude mais ir para floresta, né? Ainda bem que eu não fui. Quer dizer, se ela fosse comigo, aí ia ter um acidente. Uma vez eu fui para floresta, mas eu tava tendo um pressentimento muito ruim. Então, tinha uma galho de árvore aqui nessa altura. Uma cobra verde desse tamanho estava ali em cima daquela árvore. Tinha umas 20 cobras verdes naquela árvore. Daí aquele irmão começou a rir de mim. Na floresta, as pessoas que vivem na floresta, o rosto dele, o olhar dele, o sentimento dele é tudo diferente. A tribo Maasai, eles alimentam os bois. E quando vai surgir leão à noite, eles sabem na hora. Como é que eles sabem? Os bois, quando vai surgir o leão, os bois começam a fazer xixi. Quando eles escutam o barulho de xixi, aí eles começam a correr para lá e para cá, porque é leão na certa. Então, aqui tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas sábias que aprenderam bastante, tem pessoas fortes aqui. Mas, na floresta, para você ficar mais... para você ficar de forma mais segura, você tem que se tornar uma criança. Você tem que obedecer exatamente o guia. Eu sou um pouco forte. Eu sou um pouco bom nisso. Então, se a gente não for criança, então com certeza a gente vai causar um acidente. Certamente. Então, eu sou uma pessoa não muito inteligente. Eu fui primeira vez na floresta e fiquei lá me achando, eu só vivi pela graça, por isso eu estou aqui por um milagre. Por isso vocês, os nossos estudantes do News Corps, a gente treina eles antes de irem para a África. Se vocês entrarem na floresta, vocês têm que se tornar igual criança. Todas as coisas que eu sei, eu tenho que abandonar. Todas as coisas que eu faço bem, eu corro bem, meu corpo é saudável. Eu corro rápido, eu nado bem. Pessoal, se vocês deixarem isso no seu coração, com certeza vocês vão causar um acidente. Se a gente for para a floresta, a gente tem que tomar muito cuidado. Nunca pode usar manga curta, tem que usar manga comprida. Mesmo que esteja muito calor na floresta, tem uma mosca chamada tchê-tchê. É uma mosca. Essa mosca, quando ele gruda no braço, parece que não tem nada, mas é um grande problema. No bico dessa mosca tchê-tchê tem um verme. Quando a mosca morde a pessoa, esse verme ultrapassa a pele. Ele ultrapassa a pele, ele procura que lugar? Como ele não tem GPS, mas ele procura exatamente a coluna vertebral, né? E ele começa a perfurar isso e a pessoa começa a ficar com sono. E não é um sono normal. Dorme 1, 2, 3, 4. Uma semana, dorme assim normal. Uma semana. Aí a gente bate, acorda ele. E se a gente não dá comida para ele, então ele acaba morrendo de fome. Os bichos que entram pela sola do pé, tem pessoas, desculpa, mas tem crianças que entra bicho pelo ânus dela quando elas fazem cocô. Se vocês forem na floresta com o pensamento, eu sei fazer alguma coisa, então com certeza vocês vão causar um acidente. Quando vocês vão para a floresta, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar um bobo que não sabe de nada. E também, você tem que seguir exatamente o que o guia te manda. Se você não pode colocar seu pensamento, não pode seguir o seu sentimento, você não pode fazer nada disso. Eu, antigamente, não conhecia a floresta e eu corria livremente por ela. Mas agora, conhecendo a floresta, nossa, como eu fui insensato. Nossa, como eu corri sem medo nenhum. Realmente, não ter morrido foi graça de Deus, porque eu fui tão ignorante.
Realmente eu vivi de uma forma muito ignorante. 제가 Mas 성경을 eu, 읽어보면은 quando leio a Bíblia, 신앙생활을 어떻게 하느냐? como é que eu vivo a vida de fé? Como é que eu vivo a vida espiritual? Como é que eu 그 posso ter 부분을 fé? 읽어보다 보면은 Quando eu leio essa parte, 생각이 일어나요. começa a surgir esse pensamento. 하나님이 아담에게 말씀하셨어요. Deus falou para Adão, 네가 Adão, 동산에 있는 각종 나무 실과를 네 임의로 먹되 do fruto do jardim livremente poderás comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. 하나님이 아담에게 Então Deus falou para Adão, 선악을 알게 한 나무 열매를 먹지 말라는 거예요. Ele falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e 하나님이 do mal. 선악을 알게 한 나무 열매면 정령 죽는다 그랬어요. Deus falou que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente 하나님 morreria. 열매면 왜 죽지? Aí pensou, se comer esse fruto, por que eu vou morrer? Por que ele está falando para não comer esse fruto? É bom eu conhecer o bem e o mal. 어떻게 알아야지? Não saber o bem, não saber o mal é ruim, então é bom saber, então é bom comer. 여러분, 하나님이 우리 인간을 만드셨을 때 Pessoal, quando Deus criou o ser 악을 humano, 몰랐어요. o ser humano não sabia reconhecer o bem e o mal. Ele não sabia de nada. 근데 이제 그들이 뱀의 Mas 유혹을 eles, 받아서 하와가 선악을 recebendo a 알고 tentação de 열매를 Satanás, 먹고 자기 남편 eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois que o marido também comeu, os seus olhos se abriram, 알게 된 거예요. e aí eles começaram a distinguir o bem do mal. 우리가 벗었는데 Por isso, no começo, ai, nós estamos nus, ai, que vergonha, ai, estamos nus. 너무너무 신기한 것은 Mas o 덩치가 impressionante, 그렇게 커도 벌거벗어도 하나도 안 부끄러워요. mesmo que a vaca seja muito grande, ela está pelada, mas ela não tem vergonha, ninguém tem vergonha dela. Por quê? Porque ela não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E se tivesse jogado no chão, aí a vaca comesse, ai, que vergonha, ai, o que eu faço? Eu vou fazer com o quê? A roupa eu vou fazer de nylon, vou fazer de o quê? De couro? Aquela vaca daquele tamanhão, mesmo vaca ou boi, mesmo estando nu, não tem vergonha nenhuma e andam assim descaradamente. Por quê? 열매를 먹지 않았어요. Porque não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. 이제 우리는 선악을 한 나무 열매를 먹고 난 뒤에 Então, depois que nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, 선악을 구분해서 이게 옳다, 이건 nós 그러다 diferenciamos 하는 do 그런 bem e do 기준이 mal. 생기고 Isso está certo, isso está errado. Começou a surgir esse conceito, é ou não é? 살면서 이제 경험을 해 눈으로 Então, 보고, durante as suas 손으로 vidas, vocês 만지고, experimentam, 뒤로 vocês 듣고, mexem, vocês 경험하고 ouvem com o seu 지식을 ouvido, vocês 거기에 aprendem, 기준을 vocês experimentam, 삼아가지고 vocês têm a teoria e vocês vão criando um conceito. 사는 E 거예요. com esse conceito, vocês começam a 맞습니까? 여러분, viver. 그렇게 살아요? Tá certo ou não? Vocês vivem assim ou não? Vocês vivem assim? 그런데 왜 우리가 죽느냐? 왜 우리가 죽어? Mas por que nós morremos? Por que nós 선악을 morremos? 좋은데 Comer o fruto do conhecimento do bem e do mal é bom. 하나님의 기준하고 O problema 다른 é que esse 기준을 conceito é 선악과 diferente do 선악에 conceito 맞는 de 거예요. Deus. Então, esse conceito do bem e do mal foi 그래서 criado 그 diferente do 기준과 conceito de 사는데 그 Deus. 기준과 예수를 Por isso, 믿고 vocês 그 vivem com 기준과 esse 이제 conceito, 선악을 com esse 하는데 conceito vocês creem em 하나님의 Jesus, 기준은 com esse 전혀 안 conceito 맞는 vocês 거예요. fazem o bem, mas esse conceito não combina com o conceito de Deus. Por isso, vocês não podem ganhar vida, vocês acabam causando a morte. Por causa desse conceito, vocês não conseguem acreditar em Deus. Por causa desse conceito, vocês são teimosos, seguem essa teimosia e no final vocês acabam morrendo. Vocês acabam sendo destruídos. Desculpa. Mas nós somos a genealogia que comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá certo? Por isso, só o homem sabe sobre o bem e o mal, mas o porco, porque não comeu desse fruto, não sabe sobre o bem e o mal. Depois que o porco ele adultera, ele fica com vergonha, começa a chorar, e depois no chiqueiro ele não consegue levantar o rosto, e depois ele se mata. Se suicida. A galinha ele rouba depois por causa da dor na consciência dele, aí ele não come e depois morre. Porque eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não têm conceito. Eles se tem, comem, se não tem, eles passam fome. Se não tem, daí eles roubam, mas eles não têm nenhuma consciência.
Mesmo que eles adulterem, a galinha, ai, eu adulterei, ai, que vergonha. Não, não é assim, mesmo que a galinha esteja pelada, ela não fica brava e nem fica com vergonha. 근데 우리는 선악과를 먹어서 그 덕분에 Mas nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso, nós temos agora a sabedoria, o conceito de conhecer o bem e do mal. Por isso, pessoal, se vocês não tiverem seu conceito, vocês vão receber a palavra de Deus do jeito que ela é. Mas vocês que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque vocês receberam esse conceito, vocês vão começar a viver com um pensamento diferente do de Deus. Por isso, vocês não conseguem ter uma vida espiritual e acabam recebendo destruição. Eu vou continuar a falar isso. Eu não sei se pode estar chato para vocês. Quando Deus encontra o homem, saiu muita parte na Bíblia que Deus se encontrou com o homem. Deus, quando se encontrou com Abraão, quando Deus se encontrou com Noé, quando Deus se encontrou com Moisés, quando Jesus se encontrou com escribas e fariseus, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, quando se encontrou com a mulher surpreendida em adultério. Então, a Bíblia... Então, Deus e o ser humano. A Bíblia está falando sobre esse encontro detalhadamente. Está falando claramente. O nosso IYF tem o presidente Do Kim Won, e ele era presidente antigamente de uma seguradora. E um dia a gente estava conversando, aí o ancião fez o quê? Aí o ancião falou que ele não sabe nada sobre seguro. Ele trabalhou por muito tempo no banco Citibank. E quando aquela seguradora que ele estava trabalhando estava quase falindo, e daí eles pediram para o ancião Do ser o presidente deles. Aí o ancião Do foi ser presidente dessa seguradora. Aí um dia, essa seguradora abriu um novo posto, né? E aí teve um culto de inauguração, aí acenderam a luz, aí falou que a luz verde acendeu, assim, de repente, na inauguração. Na rua. Na rua, assim, se tiver luz verde, dá para atravessar a rua, senão não. Aí falou que todo mundo ficou assustado quando viu aquela luz verde. O que isso significa? Tá. Porque na seguradora a luz tem que ser vermelha para estar subindo, a luz verde quer dizer que tá descendo. Ele não sabia sobre seguro dessa forma. E ele se tornou presidente. Aí ele falou, mas eu não sei muito sobre ações e seguros. Aí veio uma pessoa e falou, por favor... Todos nós sabemos que você não sabe sobre seguros e ações, mas não fale isso porque nós ficamos inseguros, né? Eles falaram assim para ele. Mas o ancião Do falou o quê? Não tem ninguém que saiba sobre seguros e ações. Se você quiser saber exatamente sobre ações, você tem que saber o que vai acontecer amanhã nessa terra. Amanhã, se vai surgir uma guerra. Porque todas essas coisas, se vai surgir o problema da sexta-feira, se vai acontecer algum problema, tem que saber exatamente todas essas coisas para saber sobre ações. Então, o ancião Do falou, nos Estados Unidos... Então escolheram duas empresas grandes com bons homens que sabiam sobre ações e competiam com o macaco, né? E o macaco ganhou desses dois homens que sabem muito bem sobre ação. Eu me encontrei com uma pessoa e ele sabia muito bem sobre ações. Em 70 teve tal problema no Japão, aí então ações, aconteceu isso, subiu, desceu, ele sabia muito bem sobre ações. Mas ele acabou perdendo $100 mil nas ações, porque ele sabe muito bem. E o ancião Do
3년 만에 8,000원만까지 올렸다. 그래서 falou que de 2.000 e pouco de pontos, ele subiu para 8.000 de pontos. Uma pessoa que não sabe nada sobre ações. Então, as pessoas, elas pensam, elas acreditam em si mesmas, na sua sabedoria, na sua habilidade. Mas isso que você sabe não é nada. Outras coisas não tem problema, mas o problema é no mundo da vida espiritual. Eu sei, o meu conceito, se eu tiver isso, então a vida espiritual se torna muito difícil. Por quê? O que eu sei e o que Deus sabe, quando é diferente, o que a gente vai fazer então? Quando eu me encontrei com Deus, eu era pecador. E aí, depois, foi o maior problema diante de Deus. Um dia Deus falou, encontrou Abraão e falou, Abraão. Aí Abraão respondeu, sim, meu Deus. Seu nome já não é mais Abraão, mas seu nome é Abraão, porque você será pai de muitas nações. Sim, Deus. Tá, então eu vou me chamar Abraão. Aí Deus falou, a sua esposa Sarai, sua esposa Sarai não será mais Sarai, mas será Sara, porque a sua esposa terá um filho. Você vai nascer um filho. Então Deus falou para... Quando Abraão escutou que Deus falou para ele que a Sara, a esposa dele, ia ter um filho, então não combinava com o conceito de Abraão. Então, até quando a gente era jovem, a gente não conseguiu ter um filho. Como com 100 anos a gente vai conseguir ter um filho? E a minha esposa Sara tem 90 anos. Mesmo quando a gente era jovem, a gente não conseguiu ter um filho. Mas a minha esposa Sara já não tem mais o costume das mulheres. Ela conseguiu engravidar? Não faz sentido. Abraão riu e falou, ai, tomara eu que viva Ismael diante do Senhor. Pessoal, a sabedoria que nós adquirimos no mundo, com a nossa experiência, com o que nós sabemos, com o que nós aprendemos, nós queremos com isso ir para o caminho de Deus, mas essa teoria, esses métodos, esse meu conceito, se fosse igual ao de Deus ia ser bom, mas quando é diferente do de Deus, por causa disso, quando é diferente que não consegue ter uma vida espiritual, por isso que a fé não pode ser realizada. Estão entendendo? Por isso que vocês não conseguem. Deus falou para Abraão, não, sua esposa Sara vai ter um filho e o seu nome será Isaac. Quando Deus encontrou o homem, a coisa que ele ficou mais agoniado, quando Deus falou, a sua esposa Sara vai ter um filho, então ele podia ter falado assim, muito obrigado. Por que ele não podia fazer assim? Mas ele, com a teoria dele, como como um homem de 100 anos, pode ter um filho, e a minha esposa tem 90 anos, como é que a gente vai poder ter um filho? Você está falando coisa engraçada. Então, o ser humano, quando se encontra com Deus, sempre tinha esse tipo de atrito. Por isso que a vida espiritual não podia ser realizada. Um dia, Deus falou para Noé, eu vou condenar esse mundo pelas águas. E aí, Noé gritou e clamou para muitas pessoas, pessoal, Deus falou, nós cometemos muitos pecados, Deus vai condenar esse mundo pela água, vamos construir uma arca. Naquele tempo, no conceito das pessoas, no julgamento das pessoas não fazia sentido. No pensamento dele, na experiência deles, realmente eram palavras que não combinavam com eles. Vocês também têm esse tipo de vida espiritual. Quando o seu pensamento é igual ao da Bíblia, amém, se não é igual, aí você começa a ter diferença, você finge que não entende, você finge que não escuta, você começa a passar reto por isso. Por isso você não consegue ter uma vida espiritual. Um dia Deus chamou Moisés. Moisés, sim, Deus, eu vou te mandar para Faraó e você vai libertar o povo de Israel. Ai, Deus, quem sou eu para ir até Faraó? Como é que eu vou tirar o povo de Israel do Egito? Eu vou fazer. Não, mas eu não consigo, Deus. A conversa do homem e de Deus sempre se realiza dessa forma. Um dia, Jesus, eu já falei para vocês, Jesus foi para a casa de Jairo. Aí Jesus falou, não chore, essa menina não está morta, mas dorme.
As pessoas começaram a rir dele. Por quê? Porque quando eles viram, ela estava morta. A menina estava morta, não respirava. Ela já não se mexia, ela já estava dura. Como é que ela está dormindo? Jesus Cristo, isso não. Como é que ele fala isso? Não faz sentido. Quando vê pelo pensamento humano, Deus, porque Deus é um grande ser, vocês veem de uma boa forma, mas vocês não têm nenhum coração que combine com o de Deus. Nenhum. Por isso, pessoal, na vida espiritual, por que Deus falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? A bondade e maldade que eu sei. Por isso eu não consigo ter uma boa vida espiritual. Por isso que assim eu certamente morrerei. Pessoal, eu cada vez mais estou ficando com mais idade. Às vezes eu vou para casa de algumas irmãs, umas sogras e noras que não se dão bem, aí eu falo, por que vocês não estão se dando bem, né, das jovens noras? A sogra, para se tornar sogra, tem que viver pelo menos 30 anos naquela casa para ser a sogra. Então ela consertou tudo, antigamente o que não consertou, não tem mais jeito, vive desse jeito, porque por 30 anos viveu daquele jeito. O que teve que consertar, ou consertou ou não consertou, deu os dois um. Aí vem as noras jovens, e quando elas cometem algum erro, aí as noras falam, querido, foi a sogra que errou. Mas porque o marido viveu 30 anos naquela casa, aí daí, né, não se torna problema os erros da mãe dele. Aí por isso que surge briga. Aí eu escuto o que a nora tem para dizer. Quando eu escuto o que a nora tem para dizer, ela fica dizendo que ela está correta. A cada momento eu digo, jovem, joga fora esse seu pensamento correto. Por quê? Porque o que eu mais odeio nesse mundo é o pensamento correto. Eu odeio o pensamento correto. Por quê? Porque todas as brigas desse mundo é por causa do pensamento correto. Eu estou errado, ninguém briga assim. Porque eu estou certo, eu estou brigando. A gente briga porque eu estou errado, eu estou certo, daí quando eu percebo que eu estou errado, aí eu calo a boca. Se o pensamento correto acabar, então não tem mais briga, tá certo? Mas eu falo, jovem, larga seu pensamento correto que eu não gosto disso. Ai, que é bom você brigar, mesmo que você esteja, mesmo que ela esteja errada, você aceita um pouco. O ser humano, pensando que ela está certa, ela não consegue abandonar isso. Quando eu brigo com algumas pessoas, por mais que eu tenha que apanhar, tá, pode apanhar, pode me bater. Mas mesmo assim, no coração não joga o pensamento correto. O que dá esse pensamento correto? Quem reconhece é o fruto do conhecimento do bem e do mal, que dá força a isso. Por isso, vocês têm da vida espiritual, tem muitas coisas que seu coração não combina com o coração de Deus. Então, se vocês estiverem errados, então vocês têm que abaixar a cabeça e seguir a Deus. E assim vocês têm que seguir a palavra de Deus. Por isso, vocês não conseguem ter uma vida espiritual. Fé. Se eu entender, é muito fácil. Se eu souber o que é fé, então ela se torna muito fácil. Por isso, uma coisa que vocês têm que saber, a gente já falou sobre a história de Ben-Hur. A história de Ben-Hur tem o Arius. O navio de Arius pegou fogo e estava afundando no mar. Aí ele pensou, nossa, a gente fracassou, a gente perdeu essa guerra. Arius queria morrer, ele queria colocar uma faca nele, uma espada nele, mas o Ben-Hur segurou o braço dele e tirou essa espada dele. Aí depois de um tempo, eles começaram a conversar. Arius falou para Ben-Hur, 28, qual é o seu nome? Ajuda Ben-Hur. Ajuda Ben-Hur, deixa eu me matar. Ele queria morrer.
eu perdi. Como é que eu vou poder falar que eu sou um cidadão romano? Eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. Aí depois ele viu ali no fundo os outros barcos, os outros navios. Aí ele pensou, são os navios dos adversários, porque todos os nossos navios afundaram. Aí ele falou para o Ben-Hur, esses são os barcos dos adversários. E eu, assim como o nosso sonho, eu vou poder morrer e você vai poder ter liberdade. Mas os navios começaram a se aproximar e ele viu a bandeira de Roma. Aí estava uma fila dos navios de Roma. Então, quando os soldados viram o Arius, eles ficaram felizes. Daí eles pegaram os dois do mar e começaram... E eles falaram, a gente teve uma grande vitória, o Senhor conseguiu uma grande vitória, Deus. Arius, ele ficou assustado. A gente obteve vitória? Sim! O nosso navio, a gente perdeu 2 navios sós. E todos os outros a gente afundou completamente. O Arius, ele ficou muito feliz. E ele falou, Ben-Hur, o seu Deus fez a gente ganhar por tua causa. Isso é um filme. Arius, parecia que ele tinha perdido porque o navio dele pegou fogo, mas ele não conseguiu ver os outros navios. Se ele tivesse visto tudo, imagina se ele tivesse matado. Mas o gratificante é que Ben-Hur segurou. É um filme, né? Quando nós vemos, só vemos um lado. Nós não conseguimos enxergar tudo. Nós olhamos para frente, mas não vemos atrás. Se vemos adiante, mas não podemos ver mais. Se a gente vê o presente, a gente não consegue ver o futuro. O que a gente consegue enxergar é só essas coisas pequenas diante dos nossos olhos. A gente pode ver o nosso passado, o futuro, atrás, ver os lados, ver todas as coisas. Quando a gente vê as coisas do tamanho do olho, pensando, eu sei, isso é uma coisa sem sentido. Me desculpa, mas porque as pessoas são egocêntricas, porque elas pensam que elas são inteligentes, então elas se acham. Então, se elas se acham sábias, então elas são sábias. Porque elas acham que elas são corretas, então elas são corretas. E por isso que elas não conseguem unir o coração delas com o de Deus. Por isso elas não conseguem realizar a vida espiritual. Por isso, para poder ter uma vida espiritual, hoje de manhã nós falamos sobre o arrependimento. Qual é a verdadeira fé? Tem que primeiro ter o verdadeiro arrependimento. Eu tenho que abandonar a minha pessoa. Eu tenho que... Porque a palavra de Deus é mais correta que o meu pensamento, mesmo que eu esteja quase morrendo, mas se Deus falou que eu estou vivo, então eu acredito que eu estou vivo. Isso é fé. Se mesmo que pareça que vai chover, mas se Deus fala que não vai chover, então acreditar em Deus, eu tenho que acreditar que não vai chover. Quando eu vejo que eu tenho que abandonar meu pensamento e tenho que acreditar em Deus. Isso é fé. Amém? Então, desde então, a vida espiritual começa a ser muito fácil. A gente não consegue ver o mundo todo. A gente não consegue ver o futuro, não consegue nem ver o passado inteiro. A gente não consegue nem enxergar, a gente só enxerga o presente aqui diante dos nossos olhos, não o presente distante. Hoje em dia, agora na internet, a gente faz o culto pela internet, né? Isso é muito necessário. Antes de dormir em casa, eu vou antes de dormir, né? Eu vou na internet e encontro com os meus netos. Sonuga, é o vovô. Ah, o vovô chegou. Vovô, onde você tá? Ah, eu tô aqui em casa, no Superville. Pessoal, com a internet, a gente pode fazer pela câmera do computador, a gente pode conversar, vovó. Aí ele fala, deixa eu ver se a vovó tá mais gordinha ou não. Aí depois eu converso com eles e depois a gente vai dormir. Mas eu não vejo todos os Estados Unidos, só vejo o que está diante da câmera.
Então, pessoal, o que nós vemos tem limite. O que nós sabemos tem limite. Mas a gente, sem acreditar em Deus, se a gente estiver no nosso conceito, o que eu vejo, eu acho que está correto, o meu julgamento, eu acho que está correto, e as pessoas estão vivendo dessa forma. Por isso, porque o meu pensamento é diferente do pensamento de Deus, porque eu não consigo ter fé, então a fé não consegue se realizar. Então a fé, porque é uma coisa muito fácil. Eu não consigo ver o passado, não consigo ver o futuro, e não consigo nem ver o presente, só consigo ver o que está diante dos meus olhos, não consigo ver o futuro distante. Eu vou sair na faculdade, eu vou me tornar um mestre, eu vou trabalhar num hospital, e depois eu vou virar um doutor. E eu só sei uma coisinha pequenininha desse jeito. O ancião Moon Chang-won, ele foi para a faculdade no exterior de médico. Mas ele falou, eu não sei. Ele falou, eu não sei quando vocês acabarem, se vocês vão, o que vocês aprenderam vai ser assim como vocês aprenderam na faculdade. Então, antigamente tinha uma coisa que era muito boa para o corpo, mas diz que uma pessoa na China morreu porque aquilo hoje em dia é tido como veneno. O George Washington diz que ele tirou muito sangue dele, né, para tratar dele da doença. Mas como ele derramou muito sangue, ele morreu. Aquele médico fez isso. Quando o George Washington morreu porque ele tiraram muito sangue dele. Então, aquele tempo era o melhor médico, mas hoje é uma coisa que a gente dá risada. O que vocês sabem hoje, a gente pensa que é muito grande, mas na próxima época é uma coisa engraçada, uma coisa sem sentido. E Deus, quando vê isso, Ele sabe que não está certo. A gente fica insistindo, não, eu estou correto, eu estou correto. E quando Deus vê isso, imagina quanto Ele deve rir da gente. Vida espiritual é uma coisa muito simples. O meu pensamento e quando o pensamento de Deus é diferente, o pensamento que eu sei, a teoria que eu sei, porque eu fui enganado por Satanás e ele distorceu essa sabedoria. Então, se é diferente da palavra de Deus, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Isso é fé. Estão entendendo? Isso é fé. Mas muitas pessoas deixam a palavra de Deus de lado e acreditam no seu julgamento. Por isso as pessoas fracassam por causa do seu conceito do bem e do mal. Vamos falar um pouco sobre Hebreus capítulo 11. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Quer dizer que Deus aceitou esse sacrifício. Caim também ofertou diante de Deus, Abel também ofertou diante de Deus um sacrifício. Caim, ele sacrificou diante de Deus conforme seu pensamento. Ai, esse repolho parece tão bom. Ai, essas frutas tão... realmente tão gostosamente madura. Nossa, essas frutas, se eu ofertar para Deus, nossa, quão feliz vai ficar Deus. Ele seguiu conforme o quê? Conforme seu pensamento. Abel, como é que ele ofertou diante de Deus? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então Deus, ele gostou desse sacrifício de Abel. Deus, ele aceitou esse sacrifício de Abel. As primícias do rebanho. Ele só fez isso. Abel, ele seguiu conforme a vontade de Deus e ofertou assim diante de Deus, mas Caim, ele ofertou diante de Deus o que era bom aos olhos dele.
sacrificando diante de Deus. 뭡니까? 좋은 곡식, 탐스러운 과일 잔뜩 쌓아놓고 Então, 제사를 Caim, 드리다가 ele sacrificou diante de Deus boas frutas, boas coisas, mas Abel estava querendo matar o animal. Ai, não dá para matar, mano. O que você está fazendo? Ai, eu tenho que pegar, tenho que matar essa ovelha, mas não estou conseguindo. Para quê? Para sacrificar. Ô, Abel, diante do Santo Deus, tem esses frutos tão bons, tem esses vegetais tão bons. Por que você está fazendo essa coisa nojenta? Não mata esse animal. Que nojo, vai, sacrifica essas coisas boas, gostosas. Se você não tiver, eu te dou, eu vou te dar as frutas, eu vou te dar os vegetais. Não, mano, eu vou sacrificar esse rebanho. Para de ser teimoso assim. Deus não vai gostar, que nojo. Deus não vai gostar desse sangue, porque é nojento. Você tem que sacrificar, você tem que ofertar essas frutas, esses vegetais bons. Quando Caim viu, parecia que o sacrifício dele era muito melhor e que Deus ia aceitar isso. Mas o sacrifício de Abel, ele pegou o animal, estava derramando sangue, estava sendo nojento. Por que você está sacrificando assim? Por quê? Mas Abel, ele seguiu a vontade de Deus e ofertou assim. Mas Caim seguiu a sua própria vontade e ofertou isso. Abel, ele ofertou mais excelente sacrifício diante de Deus. Quando a gente vê os olhos do ser humano, parece nojento, sujo, aquele animal sangrando, quando dá vontade de vomitar, dá nojo de ver aquele sangue derramando, a fruta parece boa, os vegetais parecem bons. Mas isso tudo foi pensamento do ser humano. Mas Abel, Caim, ele seguiu o seu pensamento e ofertou dos frutos da terra, mas Abel seguiu a vontade de Deus e ofereceu as primícias do rebanho diante de Deus. Abel, que nojo! Ai, não derrama esse sangue, que nojo é derramar esse sangue. Por que eu vou te dar esses frutos? Não, mano, eu quero sacrificar isso diante de Deus. Deus falou isso para mim. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, creem em Deus, mas mais do que acreditar na palavra de Deus, eles acreditam no seu pensamento, dar culto, ou ofertar. Então, porque o seu pensamento está muito grande, estão tendo uma fé que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão tendo esse tipo de vida. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Então vocês já comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E veio a sabedoria através desse fruto. Mas o que você tem que fazer vocês têm que fazer para ter uma vida eterna? Como é que tem que voltar? Tem que ter deixado de comer esse fruto. Então, esse pensamento de eu achar que eu estou certo, o meu conceito, minha experiência, minha visão, minha audição, eu tenho que deixar tudo isso de lado e eu tenho que somente crer pela fé na palavra de Deus. Se vocês aceitarem a palavra de Deus pela fé, então essa palavra vai trabalhar conforme a sua fé e o seu coração vai se tornar um com o de Deus. Então não é uma vida espiritual pela lei, mas se torna uma vida espiritual sendo conduzida pelo coração de Deus. Então assim vocês vão ter um coração com o de Deus. Há muito tempo atrás, quando eu morava em Daejeon, um irmão nosso foi internado lá em Cheongju. E aí um irmão me ligou, pastor, o irmão Kim Chung-an parece que não vai conseguir mais viver 2 ou 3 dias. Ah, é? Naquele tempo,
o pastor Kim So-eun tinha que ir para Cheongju. Aí eu liguei para ele. O pastor, você pode ir lá no hospital ver o irmão Kim Chung-an? Aí o pastor Kim So-eun falou: ai, pastor, ele não vai conseguir viver muito tempo. Ah, é? 그 다음 날이 주일인데 Aí o dia seguinte era domingo. 대전에서 주일 예배를 마치고 저녁 예배를 광주 Depois que eu acabei o culto de domingo, né, em Daejeon, eu ia para Gwangju. Aí eu, o meu e a minha esposa, nós três, e o meu filho, nós três fomos para Gwangju. Aí eu falei: querida, vamos partir 1 hora antes para Gwangju. 형제 E aí vamos nos encontrar com esse irmão Kim Chung-an. Aí a gente partiu 1 hora antes. E a gente foi para o hospital, e fomos para o quarto do irmão Kim Chung-an. 제가 병실 문을 열었는데 Quando eu abri a porta do quarto dele, 병실 안에 죽음의 dentro da porta do quarto estava completamente o desenho de morte ali dentro. 김종환 형제는 침대에 누워서 O irmão Kim Chung-an estava lá deitado na cama, não dava nem para escutar a respiração dele, ele estava de olho fechado. E do lado da cama estava a mãe, sem falar nada e só chorando, derramando suas lágrimas. E na frente da cama estava a esposa do irmão Kim Chung-an, sem falar nada, ela e uma irmã só estavam ali em pé, sem fazer nada. Nossa, já estava com um completo clima de morte aquela sala. 제가 병실 문을 딱 열고 들어가면 Aí, quando eu abri a porta do quarto, eu pensei o quê? Hoje à tarde, se não tivesse vindo o pastor Oksu Park, mas se Jesus Cristo tivesse entrado aqui nesse hospital, que será que aconteceria? Aí eu pensei, 내가 안 오고 예수님이라면 틀림없이 o que eu sei é que se Jesus Cristo estivesse ali, Jesus Cristo iria curar o irmão Kim Chung-an. 다음에 내게 무슨 생각이 Aí depois eu pensei o quê? 내 안에 예수님이 계시는 Mas dentro de mim vive Jesus Cristo. 형제를 살리겠다. Então, esse Jesus Cristo vai fazer esse irmão reviver. É. Ele vai reviver. 내 마음에 믿음이 팍 일어났어. Surgiu uma fé no meu coração. 내가 침대 앞에 어이 김종환 Aí eu fiquei na frente da cama e falei: irmão Kim Chung-an. Eu gritei. Sim, pastor. 날 좀 쳐다봐. 나 좀 쳐다봐. Olha para mim, olha para mim. Pastor. 어이 김형제 내 말 잘 들어. Irmão Kim, escuta o que eu vou te falar. 의사는 자네가 O médico falou que você só vai poder viver mais 2, 3 dias e depois vai morrer. 이건 형편이야. Isso é a situação. Isso é situação. 로마서 8장 11절에 보니 Romanos capítulo 8, versículo 11. 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시니 Que dentro de nós existe o Espírito revivente de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele vai reviver esse corpo amortecido. 이야기 잘 들어. Irmão Kim, escuta bem o que eu vou te falar. 전기는 말이야. 전기는 A eletricidade, sabe a eletricidade? A eletricidade flui através do fio elétrico. 전기가 Se a eletricidade passar pelo fio elétrico, então a eletricidade vai poder funcionar. 전선을 통해 흘러가고 A eletricidade flui no fio elétrico, a água flui através do cano. 하나님의 역사는 O trabalho de Deus flui de coração para coração. 발전소에 만들어진 전기가 전선을 연결하면 우리 집까지 들어올 수 있듯이 Então, assim como a usina faz a eletricidade para vir até a nossa casa, então o poder de Deus para poder trabalhar na nossa vida, se o nosso coração fluir, então esse Deus vai trabalhar dentro de você. 이제 자네하고 Agora, você e Deus tem que conectar o seu coração. Isso é importante. 듣겠어. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim, pastor. 로마서 8장 11절을 폈어. Eu abri Romanos capítulo 8, versículo 11. 김영재 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então dentro de você tem Jesus Cristo, dentro de você tem Deus. Então esse Espírito que tem dentro de você é de Deus. Então ele vai ressuscitar até seu corpo mortal. Ele falou isso em Romanos capítulo 8, versículo 11. Você crê nisso? 그러면
자네 마음하고 하나님 마음. Então, o seu coração e o coração de Deus se tornam um. 하나님은 자네를 고치시기를 원하죠. Deus quer te curar. 근데 자네 마음이 하나님 마음. Mas o seu coração está diferente do coração de Deus. Ah, agora eu vou morrer, agora meu fim. É assim, né, que você está pensando. 마음을 하나님의 마음으로 바꾸는 거야. Agora você tem que trocar seu coração para o coração de Deus. 하나님이 나를 살리신다. Deus vai me salvar. 예수를 죽은 자가 살리시니 영이 너희 안에 거하시며 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Tem essa palavra, crê que Ele vai te ressuscitar. 살리시기 원한다고 성경에 기록되어 있어. Na Bíblia diz que você vai reviver. Deus quer te fazer viver. Mas você, porque você pensa que você vai morrer, você tem um coração diferente do de Jesus. O Espírito de Deus não pode fluir para dentro de você. Deus quer te fazer viver. Então você também tem que querer receber esse coração. Se você tiver esse mesmo coração com o de Deus, se o coração seu se conectar com o coração de Deus, então o poder de Deus vai entrar em você e Deus vai poder trabalhar em você. Escuta bem o que eu estou falando. O soro, ele vai derramando através desse caninho, não é? E entra em você. Através do quê? Do caninho. Então, se o caninho estiver entupido, então esse soro não vai entrar em você. Mas se abrir esse caninho, então vai entrar em você esse soro. Então, para o poder de Deus entrar em você, você não pode fechar seu coração. Se você abrir seu coração, Deus vai entrar em você. Por isso, seu coração tem que se tornar um com o de Deus. Entendeu? Entendeu? Quando Deus falou que Ele lavou seu pecado, e eu falar que eu sou pecador, é um coração diferente do de Deus, não é? Se Deus falou que Deus lavou meu pecado, então eu dizer que eu não tenho mais pecado porque Deus me lavou, então isso é um coração, e assim eu me torno um coração com o de Deus, e assim eu me torno um com o de Deus, e se Deus está comigo, então esse problema, se Deus está comigo, então meu problema se torna de Deus, e aí Ele vai poder trabalhar por mim, você tem que acreditar nisso. Aí eu falei, você crê nisso? Crê? Crê? Sim, pastor. Sim, agora eu creio. Você crê mesmo? Sim, pastor. Aí depois disso eu fui para Gwangju. Aí depois que eu acabei o culto de Gwangju, eu voltei para Daejeon. Depois de uns 10 dias veio um telefonema. Alô? Aí era o irmão Kim Chung-an. Ô, irmão Kim Chung-an, você estava bem? Ai, sim, pastor. Ah, pastor, agora eu vou sair do hospital, recebi alta. O quê? Você recebeu alta? Por quê? Porque o médico falou que eu já estou curado e é para eu sair do hospital. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor. Estimados amigos, Deus não está longe de vocês. Deus está muito perto de vocês. Mas, porque vocês estão com um coração diferente do de Deus. Então, a porta do seu coração está fechada. Por isso, o pensamento que está no seu coração, aquele conceito do bem e do mal que vocês adquiriram comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês têm que jogar fora o seu conceito e vocês têm que receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus. E vocês têm que concordar o seu coração com a palavra de Deus. E assim o Espírito Santo de Deus vai poder trabalhar no seu coração. E assim todos os problemas que você encontrar não são mais seus problemas, mas são problemas de Deus. Isso é fé. Amém? Amém. A fé não é por dons de línguas, não é orando muito, não é fazendo jejum, não é você decorando, não é você tendo visões. Mais do que o meu pensamento, eu tenho que reconhecer que a palavra de Deus é correta. Por isso, diante da palavra de Deus, eu tenho, o meu pensamento tem que ser nada, estimados amigos. Nós estamos hoje diante do grande Senhor, diante dEle, diante da sua palavra, diante do seu plano.
por causa desse meu pensamento tão pequeno, nós rejeitarmos a sua palavra, isso está errado. Diante da sua palavra, independente do meu pensamento, eu tenho que jogar fora o meu pensamento e tenho que me tornar um coração com a palavra de Deus. Isso é fé. Amém? 아멘. Amém? 믿음은 굉장히 쉽습니다. A fé é uma coisa muito fácil. 오늘 저녁 여러분들이 사실은 Hoje à noite, vocês têm que aprender essa 여러분 verdade. 생각과 하나님과 마음을 같이. Se o seu coração for um com o de Deus, 저녁부터 여러분 안에서 일을 então, a partir de hoje, Deus começa a trabalhar na sua vida. 그럼 여러분이 달라집니다. Por isso, então, vocês vão começar a ser transformados. Às vezes, surge coração lascivo, vocês têm sofrimento no coração, não é? Ah, mas eu sou presidente. Ah, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Por que eu tenho esse coração? Ai, não quero, não quero. Então vocês sofrem. Pessoal, para vocês ganharem coração lascivo, por mais que vocês tentem, vocês caem, vocês não conseguem, vocês somente podem adulterar. Mas se Deus entrar no seu coração, se Ele expulsar esse coração lascivo, então você vai ter paz. 하나님이 여러분 마음 안에서 두려움을 내쫓아 주시고 Se Deus expulsar o medo do seu coração, se Deus expulsar a maldade do seu coração, se Deus ele expulsar a preocupação do seu coração, se Deus expulsar a raiva do seu coração, vocês poderão ter uma vida clara. Mas eu quero expulsar o medo, quero expulsar a preocupação, quero expulsar a raiva, quero expulsar a lascívia. Isso é impossível. Você somente pode cair no pecado, então. Por isso, pessoal, nós temos que aceitar a palavra de Deus no nosso coração. E assim, seus corações têm que se tornar um com o de Deus. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, então vocês vão se tornar um com Deus. Então, desde então, qualquer problema que seja, Deus vai resolver tudo. Ele vai resolver todas as coisas. 저는 여러분 제가 Pessoal, eu não tenho nada que eu faça bem. 저는 성격도 삐뚤고 A minha característica também é meio torta, eu não sei muitas coisas. Realmente, eu faço muitas coisas erradas, mas 내가 어느 날 성경을 um dia, quando eu estava lendo a Bíblia, 내 생각이 안 오래도 내 생각을 por mais que o meu pensamento esteja correto, eu não conseguia aceitar meu pensamento. Aquela sabedoria, aquele conceito que eu recebi através do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu descobri que através disso eu não posso ter uma vida espiritual. Por isso, a partir desse momento, eu larguei todo esse meu pensamento e daí eu comecei a aceitar a palavra de Deus no meu coração. 때부터 Então, desde então, 살아계신 하나님께서 o Deus vivo 안에 일하시기 pôde trabalhar forte e assustadoramente dentro de mim. Então, qualquer coisa que eu trabalhava, eu pude ver Deus me ajudando. Então, naquele tempo, qualquer momento, qualquer lugar que eu ia, Deus estava me protegendo. Qualquer trabalho que eu faço, Deus me ajuda. E eu posso ver isso. 오늘 저녁 Hoje à noite, 사랑하는 우리 하나님은 o nosso amado Deus, 사람 한 사람과 cada pessoa, Deus quer compartilhar o coração com cada pessoa aqui presente. O fruto com a sabedoria que você adquiriu através do conceito do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Ele te dá raiva, te dá cobiça, te dá maldade, e vocês estão guardando tudo isso no coração. Então essa sua sabedoria, sua experiência, teoria, larga tudo isso, e se vocês aceitarem a palavra de Deus no coração, então vocês vão se tornar um com Deus. 그때부터 하나님 Então, desde então, Deus vai conduzir todas as coisas. 이야기를 계속하겠습니다. Eu quero continuar a falar. 어느 날 하나님이 아브라함에게 나타나서 Um dia, Deus 네 안에 apareceu 사람은 para Abraão. Onde está sua esposa Sara? Está ali na tenda. 기한이 이르는 네 안에 사라가 아들을 낳으리라. Então, daqui a 1 ano, sua esposa Sara terá um filho. 엄마의 천막이잖아. 그거 잘 A 들리죠? Sara, lá da tenda, escutou. E como tenda é pano, dá para escutar tudo. A Sara escutou da tenda. 내가 E ela riu. 내 주인도 늙었어. 내게 Eu já estou velha, meu marido também está velho. Ai, como é que eu vou poder ter um filho? 사라가 왜 웃으며 Deus pegou a Sara. Por que Sara riu? 여호와께 능치 못하니? Por que Sara disse que ela está velha? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? 아닙니다. 안 웃었습니다. 네가
웃었어. Sara falou, não, eu não ri. Riu sim! 긍정이 거짓말을 잘한대. As mulheres, pior problema das mulheres é que elas mentem muito bem. A Sara riu. Naquele momento, Sara, ela se assustou. Isso aí. Realmente, eu ri. É verdade, minha menstruação não está mais saindo. É verdade que eu não consigo ter filho. Nem quando eu era jovem eu consegui ter filho. Mas, 왜 못하겠나? se Deus fizer, por que eu não vou conseguir ter? 늙은 게 무슨 소용이 있나? 죽은 사람도 Se 살리는데. Deus me der um filho, então e daí se eu sou velho, se ele pode ressuscitar até um morto? Então eu vou conseguir ter um filho. Então o coração da Sara mudou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, está escrito que, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Até então, ela mesma ela não conseguia ter filho, mas depois que ela escutou a palavra de Deus, surgiu fé no coração dela de que ela teria um filho. Deus deu o coração da Sara que ela poderia ter filho. E quando a Sara estava com o coração diferente do de Deus, Deus não podia trabalhar na Sara. Mas depois que Sara acreditou na palavra de Deus, Sara se tornou um coração de Deus e Deus pôde trabalhar. Por isso, o coração de Sara e de Deus se conectaram. E se conectando, a força veio até Sara. O poder veio até Sara. Então, a vovozinha já velha, ai, minhas costas, ai, vovô, por que eu tô com vento? Por que minha perna tá gelada, querido? Aí o marido foi lá e ficou fazendo massagem. Vai, levanta todo mundo. Vamos lá, vamos pegar lenha. Que, pessoal, o impressionante é que desde então ela começou a ter força. Desde que eu era criança, eu não tinha um bom coração. O meu coração, o órgão não era bom. Depois que eu fiz 50 anos, começou a piorar. E quando estava bem ruim, eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir viver mais 2 anos? No mês de maio de 1999, eu estava lá em Peru, Lima, no ginásio fazendo conferência e estavam muitas pessoas reunidas ali. Daí eu estava fazendo a apresentação, daí quando eu vi, meu coração estava pulando demasiadamente rápido. Eu frequentemente fico diante de muitas pessoas, então não era por isso que meu coração estava batendo muito forte. Parecia que meu coração ia estourar. Ai, peito, por que você está assim? Daí eu voltei para baixo, aí tinha um quartinho lá e eu fiquei deitado. Naquele tempo, depois da conferência, o pessoal lá de Peru Lima pensaram que era a minha última vez lá. Foi em maio de 1999. Mas eu criei em Deus. Em agosto de 1999, meu coração foi perfeitamente curado. Em Nova York, Estados Unidos, eu fui no melhor cardiologista. E esse médico olhou para mim e falou, o seu coração, porque a eletricidade que vai para o seu coração está fluindo para o lado e não para o seu coração, então isso não tem como consertar. Aí depois eu comecei, mas Deus começou Mas aí depois eu comecei a fazer Cooper. Lá eu comecei a fazer Cooper 300 metros e antigamente eu tinha dor porque me dava umas facadinhas aqui, né, na costela. Aí depois eu comecei a correr 300 metros, depois 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, até 4 quilômetros eu corri. Hoje em dia os irmãos falaram para mim que eu estou muito velho e falou que não faz bem para o meu joelho. Ele falou para eu nadar e eu estou nadando 1 quilômetro. Hoje de manhã eu também nadei 1 quilômetro. Deus curou. Hoje à noite, o amado Deus, porque Ele lhes ama, Ele quer trabalhar nos seus corações. Ele quer expulsar a tristeza, expulsar as trevas, te dar um novo coração, te dar nova força, mas Deus tem que entrar em vocês.
Mas porque você está com um coração diferente, Deus não pode entrar em vocês. Por isso eu tenho que abandonar meu pensamento. E assim como Sara, no começo ela pensou, não posso ter filho, eu sou velha, como é que eu vou ter filho? Por mais que tenha esse coração. Mas depois que escutou a palavra de Deus, eu sou velha, mas se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Quando ela teve esse coração, ela se tornou um coração com o de Deus. Quando o coração dela se conectou com o de Deus, então ela começou a receber força que vinha através de Deus. E como essa força começou a entrar na Sara, a Sara começou a ficar forte. Eu também. Eu sou muito mais forte hoje do que há 10 anos atrás. Embora eu esteja 10 anos mais velho, eu sou muito mais saudável hoje do que há 10 anos atrás. Essa vez eu fui para a China, eu subi numa montanha de 2.000 metros de altitude. Nossa, eu não consegui. Nossa, as vovós de lá voam. Eu não conseguia nem respirar. Nossa, aquela tribo, nossa. Então, na maratona, a chinesa de lá tirou primeiro lugar. Fé é arrependimento e fé. É largar o meu pensamento, deixar meu pensamento. Por isso, eu frequentemente falo, Jesus Cristo, nas bodas de Canaã da Galileia, quando faltou vinho, Jesus falou para o servente, enchei das talhas de pedra com água, agora, já que virou vinho, levai ao mestre-sala. Os serventes tinham certeza que era água, porque eles viram colocar água, mas Jesus, porque falou que era vinho, eles abandonaram seu pensamento, colocaram no copo e realmente se tornou em vinho. Pelo meu pensamento é água, mas se Jesus Cristo falou que é vinho, então está certo que é vinho. O enfermo havia 38 anos, quando Jesus Cristo falou, levanta-te, toma teu leito e anda. Então, Jesus Cristo, o enfermo pensou, não, minha perna está ressequida, eu não posso andar, não posso. Mas o meu pensamento é assim, mas se Jesus Cristo falou para eu andar, então eu vou poder andar. Então, quando ele se levantou para andar, realmente ele conseguiu andar. A fé... o meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Aquela experiência, a teoria que eu recebi através do conhecimento do bem e do mal, então, porque veio através de Satanás, não pode combinar com Deus. Então, não vamos teimar no nosso pensamento. Vamos abandonar o nosso pensamento e vamos ter um coração com o de Deus. Isso é fé. Isso nós chamamos de fé. Amém? Amém? Então, vamos falar. Quando a gente abre Então, eu quero abrir a Bíblia e falar sobre 2 versículos. Então, vamos ver Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos ler juntos. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Pessoal, olhem para mim. Não existe ninguém entre nós que não cometa pecado, né? Levanta a mão quem não comete pecado. Não tem ninguém. Então, todos vocês cometeram pecado e eu também cometi pecado. Todas as pessoas cometeram pecado. Então, se nós cometemos pecado, nós somos pecadores. No nosso pensamento, nós somos pecadores. Mas o que diz a Bíblia? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Jesus Cristo morreu na cruz porque Ele lavou o nosso pecado, nós recebemos santificação. Então, quando Deus nos vê, Ele disse que nós somos santificados, justos ou pecadores. Ele falou que nós somos santos. No nosso pensamento, nós somos pecadores. Mas eu não tenho que teimar no meu pensamento. Mas eu tenho que aceitar a palavra de Deus que diz que eu sou santificada. Respondam. Sim, isso é fé. Eu tenho que abandonar meu pensamento. Eu tenho que jogar fora meu pensamento. Quando eu falo com algumas pessoas, tem pessoas que não acreditam. Até parece, não tem isso. Mas quando eu falo com algumas pessoas, no meu pensamento não é assim, mas está escrito, então elas aceitam. No meu pensamento, eu sou pecador. Mas na palavra de Deus, de Jesus,
Então eu sou santificado. O que está certo? A palavra de Deus ou o meu 그래서 pensamento? 지금까지 내가 죄인이라고 생각을 했는데 Por isso, até agora eu acreditei que eu era 이 pecador. 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 Mas nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. 하나님이 거룩하다고 하면 난 Ah, 거룩하네. Deus falou que eu sou santificado, então eu sou santo. Então se eu tiver um coração como o de Deus, então isso é fé. 자, Amém? 좀 내려가 봅시다. Tá, vamos ler mais um pouco. 17절 다 같이 읽어보겠습니다. Versículo 17, vamos ler todos juntos, um dois já. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 기억한다고 그랬습니까? 안 한다고 그랬습니까? Então, Deus falou que vai se lembrar dos nossos pecados ou não? Não, não vai se lembrar, né? É, mas ele deve se lembrar, sim. Quem falou sim? 하나님이 안 한다면 안 하는 거예요. Não, Deus falou que não vai se lembrar, então ele não vai se lembrar. Se Deus se lembrar, se Deus fala que não se lembra e se lembrar, realmente ele é mentiroso. Não, mas se Deus falou que não vai se lembrar, então não vai se lembrar. Depois que eu me casei, não muito tempo depois, a minha esposa, ela fez alguma coisa errada, daí eu briguei com ela. Aí depois de um tempo, aí eu falei depois de novo, aí a minha esposa falou: você falando a mesma coisa. Aí eu falei: desculpa, não vou mais falar isso, eu não vou mais brigar com você. Mas depois eu falei de novo. Esse homem viu. 기억을 안 한다 해도 자꾸 기억이 되는데 어떻게 Eu disse, eu não vou mais lembrar, mas aí eu acabo me lembrando, né? Então o que eu vou fazer? Isso é ser humano. 기억하지 말아야지. Não posso mais me lembrar, não posso mais me lembrar. Eu queria lembrar as coisas boas da minha esposa e não as coisas ruins. 자꾸 기억이 떠오르는 거야. Mas quando a gente briga, eu só começo a me lembrar das coisas ruins dela. 마음대로 안 돼. 이게 인간인데. Então eu não vou lembrar do que é. 기억 안 한다면 안 Não, mas 하는 Deus 거예요. não é assim. Se Deus disse que não se lembra, então ele não se lembra. 왜 기억 안 Amém? 한다 그랬죠? Por que Deus disse que não se lembra? Porque os pecados já foram apagados. 생각은 어떠하든지 간에 Independente do que meu pensamento acha, mas se a palavra de Deus acha isso, eu tenho que aceitar pela fé. Isso é fé. 그게 믿음. Amém? Isso é fé. 그럼 믿음이란 건 이제 내가 내 Pessoal, 내 fé. 생각을 Por que eu não tenho fé? Porque eu não consigo jogar fora meu pensamento. Por isso que a fé não se realiza. A vida espiritual, eu comi do fruto do... Eu pensar exatamente sobre comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eu só jogar o meu pensamento, vamos procurar mais um versículo, Colossenses, capítulo 2. 자, 여러분 여기 모니터에 있는 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 봅시다. Vamos ler aqui. 또 2, capítulo 13. 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz, está escrito que ele perdoou todos os nossos delitos, né? Então, tem alguém que... Vocês já viram alguém falando que só perdoou o pecado do passado? Essa pessoa é trapaceira, não escuta essa pessoa. Vocês querem escutar a palavra de quem? Vocês têm que acreditar na palavra da Bíblia. Amém? Falar que só lavou o pecado do passado, isso é pensamento dele, isso não está na Bíblia. Na Bíblia diz que ele lavou todos os nossos pecados. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, pessoal, para eu saber se meu pecado foi perdoado ou não, então meu coração está em paz, então eu acho que foi perdoado. Então eu chorei, eu acho que foi perdoado meu pecado. Não falem essas besteiras. Mas vocês têm que olhar para a palavra de Deus e crer na palavra. Porque eu estou feliz, meu pecado foi perdoado, eu chorei, foi perdoado. Porque eu vi como um filme passar meu pecado, isso foi perdoado. Não, isso tudo é errado. Mas se a Bíblia diz que foi perdoado, então eu fui perdoado. Isso é fé. Amém? Vocês creem nisso? Pessoal, quem acredita que seus pecados foram perdoados? Levante a mão. Amém. Pode abaixar a mão. Mas mesmo assim eu tenho pecado. Como eu não tenho pecado? Eu cometo pecado todo dia.
Então esse é seu 사람은 pensamento. 하나님의 말씀과 반대되는 Essa pessoa é uma pessoa que está com o pensamento contrário da palavra de Deus. Por isso, dentro de vocês, 1.000, 10.000, 1 milhão de coisas, um monte de pensamentos que surgem, vocês têm que largar tudo isso. E quem aceita, acredita na palavra de Deus, então essa pessoa é uma pessoa que acredita em Deus. Fácil não. A fé é fácil. 러시아의 마약 중독자들이 Na Rússia, tem muitos drogados, tem muitos mafiosos. 자, 이 복음을 전했어요. Eu preguei o evangelho para eles. Eles receberam a salvação 제 1988년 e se tornaram como ovelhas. No dia 1º de março, em 1988, eu fui na prisão de Suwon e fiz uma conferência por uma semana, desde de manhã, das 9 até a noite. Naquele dia, eu preguei o evangelho. Por um dia, desculpa. E muitos prisioneiros creram naquele evangelho naquele dia. E todos eles foram transformados. Depois que a palavra de Deus entrou neles. Dentro de vocês, se vocês tiverem seus pensamentos, vocês não vão ser transformados. Mas a palavra de Deus vai te transformar. Por isso, se vocês aceitam, se vocês só tem que aceitar a palavra de Deus no coração, aceitem facilmente, independente do seu pensamento. Se Deus falou que você é justo, você é justo. Se Deus falou que você é limpo, você é limpo. Se Deus falou que já perdoou todos os seus pecados, então já perdoou. Só vocês acreditarem sim, de uma forma pura. Joguem fora todos os seus pensamentos. Essa é a verdadeira fé em Deus. Amém? Vocês creem nisso? Tem até o cântico. Pare de desconfiar no seu coração e creia nele. Se cantar com louvores o Cordeiro de Deus Jesus, ganhamos a redenção através do Cordeiro de Deus Jesus. Creiam assim. Redenção. Redenção. Jesus já perdoou meus pecados. Aleluia. Todos gritem juntos. Todos louvem juntos. Pelo seu sangue fomos remidos. Aleluia. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Isso é o Evangelho. E todos que creem nisso, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Para você poder ser tornado limpo, Deus mandou Jesus Cristo e aquele sangue que Ele derramou na cruz, Ele já te purificou eternamente. Agora, vocês não precisam querer se purificar, mas somente creiam no seu coração que Jesus Cristo já te purificou. Os insensatos não creem que Jesus Cristo já lhes purificou e eles querem se purificar sozinhos. Então, se Jesus Cristo não conseguiu purificar eles, então eles são melhores do que Jesus Cristo, mais poderosos que Jesus Cristo, porque eles podem se purificar. Eu sou sujo, eu sou imundo, mas Jesus Cristo já me lavou perfeitamente. Sabe o que o filho pródigo disse para o pai? Eu fui para o chiqueiro, eu sou sujo, mas agora o pai me purificou. O filho pródigo disse isso. Assim também. Eu sou sujo, imundo, eu sou lascívio, eu sou mau, eu cometi muitos pecados maus. Mas Jesus Cristo na cruz me purificou. Por quê? Porque a Bíblia me diz isso. Creiam nessa Bíblia. Amém? Agora vocês abandonem todos os seus pensamentos e creiam na palavra de Deus. E quando o seu coração se tornar um com o de Deus, então assim Deus poderá trabalhar fortemente em vocês. Vamos orar.